e perceber os aromas de Eu uma vou-te copiar, melhor... tá? Eu vou-te copiar. Exato, exato. Mas estás a pegar muito bem no copo. Tô. Dou-te os parabéns. Bem-vindos a mais um vídeo Vinho na Ponta da Língua. Eu chamo Maria João de Almeida, sou consultora de vinhos do Lidl e tenho aqui ao meu lado a Cristiana Gastão, uma excelente chefe de cozinha que nos preparou 3 pratos maravilhosos que vamos harmonizar com estes 3 vinhos do Lidl. Cristiana, o que é que nos preparaste? Olha, preparei aqui 3 sugestões para verão, mas antes de mais quero dar os parabéns a este projeto Vinhos na Ponta da Língua, que eu acredito que contribui imenso para ajudar muitas pessoas lá em casa a esclarecerem algumas dúvidas o que é esta questão da arte dos vinhos e com certeza também a combinar com alguns pratos que muitas vezes carinhosamente nós partilhamos aqui nas Cooking Classes. Portanto, Fantástico. vamos lá. Então vamos lá. Também quero agradecer o desafio, que foi trazer aqui algumas sugestões, ainda por cima para o verão, que é das minhas estações preferidas. Exato. E ainda por cima escolhi então petiscos. O português é especialista na arte de picar, não é? E trouxe aqui mais direcionada para o mar. Mar, o verão, mar, de marisco, o polvo. E portanto trouxe aqui 3 sugestões, que é uma saladinha de polvo, extremamente tradicional, portuguesa, um gambão cozido, super simples, e um mexilhão com molho à espanhola. Estas receitas vão estar disponíveis no site do Lidl Portugal e durante este vídeo vai estar aqui disponível o link que as pessoas podem aceder então às receitas. Nós nos nossos vídeos temos tentado sempre harmonizar vinho com comida, quem é que não gosta, não é? Mesmo nas adegas, nas provas de vinho, o momento que mais se aprecia é o da prova de vinho e, portanto, aqui não fugimos à regra. Vamos então começar pelo gambão cozido, que é um prato mais clássico e que toda a gente gosta. Como é que fizeste? Sim, esta delícia? isto é um gambão cozido, é extremamente simples, lá está, como eu disse, a receita vai estar disponível no site do Lidl Portugal, tem aqui o link disponível, podem aceder diretamente à receita. É muito simples cozer, aqui talvez aqui a abordagem que lhe dei é um molho verde picante e uma maionese de abacate, assim, uma coisa assim mais light, que é feita basicamente à base de iogurte grego e abacate, mais refrescante. E temos aqui o gambão cozido, escolhi assim um gambão cozido que é assim maiorzinho, mais carnudo, portanto é muito saboroso. Para este caso, ia-te perguntar qual era o vinho então que sugerias para esta primeira nossa sugestão. Exato, como é um prato simples, eu optei por uma adega de Vila Real Premium, que é um vinho que se encontra apenas nas lojas do Lidl e que harmoniza tanto em estrutura como em contraste, neste caso por causa do molho picante. No caso de ser um vinho leve e fresco, tal como os camarões, combina por estrutura. Em relação ao contraste, é porque, sendo um molho picante, a frescura deste vinho vai lavar o paladar do picante para a próxima garfada, neste caso, para a próxima dentada. Okay. Apetece-me mesmo agarrar num, não é? Estão ali a chamar por nós, sim. Tu acreditas, uma pergunta, já agora, tu acreditas que, como aos treinadores de bancada, todos nós temos um enólogo dentro de nós? Olha, eu acho que sim, eu acho que o vinho se evoluiu tanto, o mundo do vinho, e as pessoas têm acesso a tanta informação que todos nós somos não só enólogos como poetas do vinho. Não é? Hoje em dia já sabemos falar e isto é conversa de poesia pura que às vezes as pessoas têm. Vamos então ao próximo prato. Aqui é uma saladinha de polvo, que é quase que religioso ter quando fazemos aquelas mesas de petiscos, não é? Isto é um polvo pequenino e lá está, eu só o cozo praticamente na própria água, não junto à água, portanto ele até fica com um sabor mais amargo, depois não pode levar sal absolutamente nenhum, porque ele é cozido na própria água que vai libertando e depois leva assim um vinagrete de cebola roxa com uma salsinha, portanto é muito saboroso. E eu já o tive a provar e vi que ele está muito macio. Qual é o segredo para o polvo ficar macio? É sempre... Eu acho que é mesmo isso, eu cozo só na própria água, eu não lhe junto absolutamente nada, nem cebola, nem aqueles truques todos tradicionais que normalmente as pessoas recorrem para cozer o polvo e as marteladas, não é? Eu acredito, o bicho já morreu, portanto não precisa morrer outra vez. Eu penso muitas vezes, lá está, não estou a dizer que esses truques não dão resultado, mas este para mim foi aquele que melhor funciona. É o segredo. É o segredo, lava-se bem o polvo dentro do tacho e não precisa de mais nada. Ele vai libertar água suficiente para cozer. Depois precisamos é ter algum controle com o sal que colocamos, porque ele vai
libertar também muito sal, não é? Pronto. Não, É mas só- estes são os pequenos truques que às vezes lá em casa estamos meio perdidos, não é? Eu até conseguir cozinhar polvo macio, tive É que aprender difícil, é também. difícil, mas este foi o que para mim funciona melhor. Olha, eu em relação ao polvo, nós falámos há bocadinho que se podem fazer harmonias por estrutura e por contraste, mas também há outra hipótese, é por cor. E por isso eu escolhi este rosé, Torre de Ferro, que é um vinho muito fresco e simples, é muito clarinho, não tem... eu acho que estes vinhos são de excelente relação qualidade-preço. No Lidl temos vinhos muito frescos, muito corretos, muito honestos. São vinhos que ficam bem com qualquer prato mais simples e depois é só jogar um bocadinho com estas combinações. No caso deste polvo, obviamente combina por estrutura, porque sendo o polvo, apesar do tempero que lhe puseste, é um tipo de alimento que não tem muita estrutura e por isso vai ficar lindamente tanto a nível de estrutura como a nível de cor. Quem é que não quer uma mesa bonita em casa? Todos Sim, nós. sim. Não é? Sim, essas Portanto, combinações dão todas muito resultado, claro. Exato, sem dúvida. Portanto, também temos que pensar, não é? Que os olhos também comem e, portanto, é sempre interessante jogar com todas estas características. Estes vinhos são chamados aqueles tais vinhos de verão, são os vinhos, como eu lhe costumo chamar, de pés na areia. Sem dúvida, sem dúvida. É que tanto podem ser bebidos sozinhos, à beira-mar, Pés na areia. exato, como podem perfeitamente acompanhar boa gastronomia. São muito versáteis, não é? E, portanto, há que aproveitar, há que aproveitar. Relativamente aos mexilhões, Aqui vamos aqui conta-me, aos nossos como é que mexilhões, fizeste? aqui numa versão mais nossos hermanos, não é? Pus aqui um molhinho à espanhola. O mexilhão é extremamente barato, é super saboroso e dá para fazer imensas receitas com ele. Eu aqui fui àquela receita mais tradicional, que é o molho à espanhola, porque depois dá para molhar o pãozinho e pronto. Mas o mexilhão é extremamente versátil e é muito económico. Aqui pronto, é uma coisa mais condimentada, é um bocadinho mais puxado, portanto é quente, não é? É servido quente, isto é fresco, isto já é quente, mas eu acho que nesta mesa de petiscos também precisamos ter este equilíbrio. Ter coisas mais quentes, ter coisas mais frescas. Exato. Depois também podemos recorrer depois às tábuas de queijos, enchidos. Neste caso, fui mais aqui para a parte do mar, Claro. mas acho que ainda assim estas coisas quentes e frias resultam muito bem. Não, com calor apetece sempre coisas mais leves, não é? Sim. E o vinhinho para este? O que é que recomendas? Olha, o vinho também escolhi outro rosé, porque ao contrário do que acontecia no passado, os rosés não primavam pela qualidade. Hoje em dia tudo isso está fora de questão, porque os vinhos portugueses evoluíram em todos os estilos de vinho e, portanto, os rosés são igualmente muitíssimo bons. Por isso é que também o Lidl investiu nestas marcas e também nos rosés, que são muito saborosos, e neste caso não só também conjuga por cor, até porque puseste tomate e pimento, não é? Como também pela estrutura. É um vinho muito fresco, este é da região de Lisboa, no início este é da região do Douro, o Vila Real Prímio que falámos há bocadinho, o Torre de Ferro é da região do Dão e este é da região de Lisboa, que também é uma região que tem vindo a sobressair muitíssimo nos últimos anos e que tem feito um ótimo trabalho. Tem boa frescura este vinho, tem realmente uma estrutura que condiz com este prato e nada melhor do que saborear todos estes maravilhosos pratos que fizeste com ótimos vinhos do Lidl que sem dúvida todos vão apreciar. Cristiana, agora pergunte qual é o vinho que queres provar? Olha, não é difícil essa pergunta, porque eu já conheço o Vila Real, conheço o Torre de Ferro, mas não conheço o Adega Mãe. Portanto, se calhar vou aproveitar que estou aqui contigo e vou provar o Adega Mãe. Muito bem, vamos a isso. Vou-te pôr aqui um Olha, bocadinho. em relação a esta questão, enquanto serves, esta questão dos copos, queres falar um bocadinho sobre isso? É porque há esta questão muito quente em relação aos copos. Quais são os copos a utilizar em cada vinho? Exato, obviamente tens inúmeros copos que podes utilizar e as pessoas podem utilizar lá em casa. Eu preferencialmente gosto de usar copos grandes,
altos, finos, sem desenhos, porque eu gosto de apreciar as características do vinho e gosto de apreciar os aromas do vinho. E é curioso, claro que há vinhos, copos para vinho branco, copos para vinho tinto, já há copos para diferentes tipos de castas, para sobremesas, há inúmeros copos. Mas uma pessoa que tenha que escolher em casa um copo standard, eu gosto realmente de utilizar, e é o que eu uso em casa, são estes copos grandes, porque vai-te permitir funilar os aromas e perceber os aromas de uma melhor... Eu vou-te copiar, tá? Eu vou-te copiar. Exato, exato. Mas estás a pegar muito bem no copo. Dou-te os parabéns, que nós nas novelas vemos sempre assim as pessoas a pegar no copo, está errado. É sempre pelo pé, que é para a mão não aquecer o vinho. Portanto, é muito interessante. Neste tipo de copos consegues... Está com especialistas, é muito estressante. Não, não, de todo, descontração de Olha, mas está a funcionar, vês? Já estás a sentir o aroma. Pronto, nós conseguimos realmente sentir o aroma de uma forma mais ativa, porque tem espaço dentro do copo para os aromas se libertarem, e por outro lado são de vidro mais fino, e qualquer vinho simples ganha num copo mais fino. É como quando se bebe cerveja numa caneca ou num fino. Às vezes sabe melhor num fino, não é? É exatamente pela mesma razão. E os copos serem transparentes, não é? Que também ajuda... Sim, ajuda-te a perceber o tipo de cor. Por exemplo, em relação ao outro vinho que nós temos aqui, o Torre de Ferro, este é um bocadinho mais escuro. Este é mais casca de cebola, que também agora é uma cor muito em voga nos vinhos. Portanto, olha, se escolheste este vinho... Tens que ir ao mexilhão. Eu tenho que ir ao mexilhão. Olha, é uma vida dura, alguém tem que a fazer, e eu passo a explicar que é a melhor parte destes vídeos, é no final fazemos aqui um regabof. É uma maravilha. Tenho pena que não possam partilhar, têm que fazer as receitas em casa, têm que ir ao site do Lidl, escolher os sítios onde estão as receitas, que é para poderem imitar-nos. Muito obrigada, Cristiana, por ter estado. Muito obrigada. E não se esqueçam de partilhar, de subscrever o canal do Lidl. Eu não resisto, não tenho mais conversa para vos dar, vou já comer o meu mexilhão. Até à próxima. Obrigada.